A busca por peptídeos está crescendo de uma maneira bizarra. Pesquisa no Google para você ver isso que eu estou falando. A cada dia que passa, a cada minuto que passa, todas as buscas se concentram em peptídeos. E óbvio que está atrelado a centenas de benefícios, coisas que eu falo em todos os vídeos aqui no canal. Diminuição de percentual de gordura, melhoria na sua qualidade de vida, longevidade, reparação tecidual a nível gastrointestinal, a nível de tecido mole, tendão, ligamento, músculo, que seja, e outros trocentos benefícios que a gente não consegue, o Bigode não consegue falar, né, nesse simples início de vídeo. E muita gente, quando entra de fato nesse mundo, acaba, na maioria das vezes, tomando um certo susto, porque um protocolo bem conduzido, né, um protocolo bem estruturado, não é algo que cabe no bolso de qualquer pessoa, né, no bolso do brasileiro médio. E isso é completamente normal, né? O preço dos peptídeos não é algo barato, né? Eu sempre tento entregar o melhor caminho possível, né? Claro, com base nos exames, na realidade do aluno, mas volta muitas vezes aquela pergunta do aluno: Breno, o que de fato é o mais relevante para mim dentro desse protocolo? Porque eu não vou conseguir bancar tudo isso. Óbvio que eu estou falando de uma pessoa específica com uma biologia posta à mesa, né, com todos os seus exames que eu tenho em mão, que eu tenho acesso. E aí sim a gente decide junto o que é mais relevante para o cenário dessa pessoa. Então por isso eu decidi fazer esse vídeo, justamente pensando nisso. Se o seu objetivo é sanar alguma daquelas 3 falhas biológicas que eu falo em todos os vídeos, inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina, escassez de ATP, uma consequência dessas outras 2 falhas, queda de energia, né? Se o seu objetivo de fato é melhorar a sua qualidade de vida, reduzir o seu percentual de gordura, ter um controle glicêmico top. Não tô falando simplesmente de você ficar bonitão para ir pra praia, beleza? Eu tô falando de chegar nos seus 80 anos de idade sem depender de nenhum remédio, sem depender de uma consulta médica, que você vai chegar lá e aí o seu médico ele vai começar a gerenciar todos os seus sintomas, todas as suas doenças, talvez quando você estiver mais velho, te entregando ali uma receita com metformina, um protocolo com 3 estatinas que eu vejo isso acontecer todos os dias. Obviamente a estética, ela vem com uma consequência, mas a gente tá mirando, pensando em longo prazo, em longevidade, qualidade de vida. Então, visto tudo isso, eu decidi fazer esse vídeo. Quais são os 3 peptídeos que conseguem sanar essas 3 falhas, te entregar mais longevidade, mais qualidade de vida, em paralelo à sua estética, ficar mais seco, ficar mais saudável e não depender mais de estatina, de metformina, remédio para pressão, nada disso. Eu fiz uma lista com 3 peptídeos e já te adianto, 2 desses peptídeos acabaram de passar lá naquela votação do FDA nos dias 23 e 24 de julho, que aconteceu em Maryland. Já gravei 2 vídeos, o último vídeo é sobre isso. Se você não assistiu, assista, vou deixar o link aqui embaixo. Então é isso, 3 peptídeos que cabem no seu bolso e vai te entregar tudo isso que eu já falei pra caramba até esse momento. Mas antes da gente entrar no vídeo, deixa o seu like nesse exato momento, clica no like agora, compartilha esse vídeo. Se você não curtir esse vídeo até o final do vídeo, lá no final você retira o seu like. Esse é o combinado que o Bigode faz com vocês em todos os vídeos. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, logo de cara, o primeiro da lista, retatrutida. E antes que você comece a pensar, lá vem o Breno falar sobre emagrecimento. Não, a gente está falando de uma molécula que você precisa pensar fora da caixa. Amplie a sua mente. Eu acho que a gente meio que já passou dessa fase, né? Caso você acompanhe os vídeos aqui no canal, a retatrutida não é simplesmente uma molécula que vai te deixar magro, seco, bonitão para você tirar a roupa na praia, para você ficar sexy. Não, a gente está falando de um triplo agonista. E quando eu falo agonista, muita gente ainda fica travada nessa palavra, né? Breno, eu escuto essa palavra em todo canto, triplo agonista, duplo agonista, só que às vezes ninguém parou para te explicar algo que é importante, um simples detalhe que muda o entendimento em cima dessa molécula. Galera, agonista é uma molécula que se encaixa em um receptor e que aperta um botão, tá? Lembra da nossa analogia de sempre, chave e fechadura. E esse receptor, ele obedece exatamente do mesmo jeito, tá? Falando especificamente da reta, ela é um triplo agonista, ou seja, é uma molécula que imita 3 hormônios diferentes que você já produz e ela também aperta 3 botões, todos esses botões, tudo ao mesmo tempo, tá? Faz assim, ó, aperta 3. Primeiro receptor de GLP-1, receptor de GIP e por último receptor de glucagon. Esses são os 3 botões que a reta aperta. E é justamente nesses 3 pontos que a reta ela entra e atua justamente em cima lá daquela nossa falha número 2, resistência periférica à insulina, e de quebra, em paralelo, ela também vai sanar a nossa falha número 1, a nossa inflamação crônica, tá? Justamente por conta daquela redução drástica da gordura visceral, que você já sabe, eu falo isso em todos os vídeos, tem vários estudos, ela desliga toda aquela fábrica de citocinas inflamatórias, né? Que é uma consequência do acúmulo de gordura, principalmente o acúmulo de gordura visceral. Então, esse terceiro agonista, tá? Esse terceiro braço, ou glucagon, é o cara que muda completamente o jogo. Quando a retatrutida se encaixa no receptor de glucagon, lá dentro de uma célula específica no seu fígado, ela liga uma enzima chamada adenilato ciclase. Essa enzima, por sua vez, ela começa a fabricar um mensageiro dentro da sua célula, tá? Falando no meio intracelular, o AMP cíclico, que eu também já falei sobre ele em outros vídeos. E esse mensageiro, ele ativa uma outra enzima que a gente chama de proteína quinase A. E é justamente toda essa cascata, tudo isso que eu estou montando na sua mente, toda essa engrenagem, que manda uma ordem direta lá para o seu fígado para que ele abra toda a comporta de estoque de gordura que está aí na sua barriga. Sim, essa maldita gordura que está estocada no seu corpo, principalmente a gordura da sua barriga. E essa gordura, ela vai ser liberada em forma de ácido graxo. Esse ácido graxo cai na sua corrente sanguínea e vai direto para onde? Sim, para nossas usinas de energia. Essa gordura vai direto lá para a sua mitocôndria e essa mitocôndria oxida essa gordura, queima essa gordura, qualquer termo que você queira utilizar.
E junto disso tudo, acontecendo em paralelo, tá? Não para por aí, tá? A reta é top, calma. A sua temperatura corporal, ela tende a subir, o seu gasto energético total, ele também vai subir por consequência disso tudo, e você colhe todos os benefícios que vocês já estão careca de saber. Enquanto isso, a gente tem a semaglutida, que aperta apenas um botão, a tirzepatida, o seu queridinho Mounjaro apertando 2 botões. Nenhuma dessas duas incretinas que a gente já tem disponível no mercado, nenhuma delas sequer toca no terceiro botão, o receptor de glucagon, que é o cara da parada. E é por isso que a utilização dessas outras duas incretinas, sema e tirze, não são tão potentes, não vão te entregar tantos benefícios quando em comparação com a retatrutida. Eu não estou falando que elas são uma merda, tá? Eu só preciso te trazer a verdade. A reta, de fato, é superior. Não adianta brigar com o bigode, não adianta falar que gosta mais. Ah, eu gosto mais da tirze, porque ela tira a minha fome melhor. A gente vai entrar nisso, tá? Mas não brigue comigo. Brigue com a Lilly, que fabricou essas duas. E ela apresenta estudos, embasamento, fase 3 já concluída, mostrando claramente que a reta é superior. Tranquilo? Falando um pouquinho dos números, né, já que a gente entrou nessa parte da Lilly, e eu vou te provar que o bigode ele tá certo mais uma vez, para que você saia desse mundo pequeno de que retatrutida, ou tirze, ou qualquer outra, é sinônimo de perder gordura, não é simplesmente isso. Em um estudo publicado em 2024 na revista Nature Medicine, pegou 98 pessoas com aquele acúmulo de gordura estocado especificamente no fígado. Todas com no mínimo 10% de gordura hepática, acompanhou essas pessoas durante 48 semanas, em 24 semanas, lá naquela dose mínima, naquela dose de 1 miligrama, 43% de redução de gordura hepática. Breno, e a dose superior? Sim, lá naquelas doses de 12 miligramas, anota esse número, salva esse número no seu memory card para você não ficar brigando, tá? Nesse questionamento de reta e tirze. 82,4% de redução de gordura no fígado. E tem mais, 86% dessas pessoas, aquela galera que estava nas doses de 12 miligramas, zerou a esteatose hepática. A gente está falando de uma intervenção cirúrgica, de levar o seu fígado para um transplante, para que esse fígado ele seja trocado e você saia de lá com o fígado limpo, sem gordura. Só que você não precisou fazer isso. Você simplesmente seguiu o protocolo com a reta de uma maneira assertiva. Só para que você não comece a extrapolar, houve sim uma relação direta de que quanto mais dose, mais efeito. Mas a gente está falando de gordura hepática e não de gordura como um todo, tranquilo? Ok, Breno, mas eu não quero saber de fígado, tá? Eu tô cagando para fígado. Galera, a gente tá falando de um órgão que, quando esse órgão ele tá envolto por toda essa gordura, esse órgão ele perde completamente a sua eficiência. Esse é o primeiro ponto. A primeira eficiência que o seu fígado começa a perder por conta dessa gordura, o primeiro impacto, a primeira porrada que ele toma, é justamente na hora de escutar aquele sinal mediado pela sua insulina. Calma que você já vai entender. Quando você começa a acumular gordura dentro da sua célula hepática, lá no seu fígado, beleza? Essa gordura ela não vai ficar paradinha ali. Essa gordura começa a gerar diversas citocinas inflamatórias, diversos subprodutos, ceramida, diacilglicerol. São esses subprodutos que começam a travar toda aquela sinalização de insulina lá dentro dessa célula específica. Ou seja, quando você tem um fígado gorduroso, né, essa esteatose hepática, você tem um órgão surdo para o sinal que a insulina emite. Mas, Breno, o que a insulina manda o fígado fazer? Qual que é essa relação que eu não estou entendendo porcaria nenhuma? Calma. Galera, a insulina, ela manda uma ordem direta para o seu fígado parar de despejar glicose na sua corrente sanguínea. Só que esse fígado, quando ele está com aquele fone de ouvido, possivelmente escutando alguma música de merda, eu cansei de utilizar o exemplo da Anitta, vamos pensar que o seu fígado está com um fone de ouvido no talo, surdo, e ele está ouvindo Oruan. Olha que merda! Um órgão surdo, com fone no talo, e ele começa a cagar para o sinal da insulina. Então, ele permanece despejando glicose no seu sangue o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E quando você tem essa glicose sendo despejada, a sua insulina no talo, o tempo inteiro, você está quase se tornando um diabético. Ou você está já pré-diabético. E só pra gente completar toda essa cascata de merda que você se meteu, o seu pâncreas, vendo todo esse cenário, ele começa a surtar, ele começa a bombear cada vez mais insulina para justamente tentar compensar aquele fone de ouvido que o seu fígado tá utilizando e não tá escutando nada. E essa insulina alta no seu sangue o dia inteiro é um recado direto para o seu fígado para que ele comece a aumentar a sua fabricação de gordura. Olha o ping-pong, olha o ciclo que se retroalimenta. Você não consegue sair desse ciclo sem uma intervenção cirúrgica, sem sanar esse problema lá na raiz. E é exatamente aí que a reta ela faz um puta sentido. Ela não fica ali gerenciando o seu sintoma. A retatrutida ela não está empurrando a sua glicose para baixo, como por exemplo metformina, tá? Ela manda o seu fígado abrir o ralo, libera essa gordura. Vamos queimar toda essa merda. E quando essa gordura ela sai de dentro da sua célula, a célula adiposa, aqueles subprodutos que eu falei lá em cima, todas aquelas citocinas inflamatórias, elas vão desaparecer junto com essa oxidação de gordura. A sua sinalização de insulina, ela volta a funcionar, ela volta para um ponto ótimo e você tá livre, você tá solto dessa merda. Adeus falha número 2, adeus resistência periférica à insulina. E aí a gente chega no ponto que você deve estar se questionando, deve estar se perguntando, ok, Breno, entendi perfeitamente tudo isso que você falou, esse ciclo que se retroalimenta, mas qual é o meu real problema? Qual é a minha falha? Não tem como a gente adivinhar. Quem vai nos dizer tudo isso são os seus exames, tranquilo? E é isso que eu faço lá na minha consultoria online.
Qualquer plano que você adquirir, mensal, trimestral, semestral, o médico da equipe vai te encaminhar um pedido de exame com todos os marcadores que eu analiso. Você colhe o seu sangue, você nos retorna, você preenche a sua anamnese. Obviamente eu interpreto e eu te direciono em relação à sua dieta, o treino que vai ser entregue em um aplicativo exclusivo e, obviamente, o seu protocolo em cima do seu cenário, tranquilo? Em cima daquilo que você, de fato, precisa executar na prática, que caiba no seu bolso também. Se você tá perdido, se você tá flertando com os peptídeos, com incretinas, não compra primeiro o peptídeo, depois vem até mim, porque isso acontece praticamente toda semana. Faça o contrário, você adquire o plano, a gente vai investigar, a gente vai traçar a rota e você vai seguir esse caminho. Todo aluno tem um grupo com toda a equipe. Muita gente pergunta, Breno, eu tenho acesso a você? Claro que tem, pô, eu cuido dessa merda toda. Eu tô meio estressado hoje, calma. Grupo da equipe, suporte, nutricionista, personal. O Bigode vai estar lá para pegar na sua mãozinha e caminhar ao longo desse processo, resolver todos os seus problemas. Link no primeiro comentário fixado, link na bio do canal, brenazevedo.com.br, adquira o plano, entra pro time e bora voltar pro vídeo antes que você comece a me xingar. Partindo pro segundo da lista, e esse faz parte daqueles dois peptídeos, daquele porrada de peptídeos que teve que passaram naquela votação do FDA, eu falei sobre eles no último vídeo, BPC-57. A gente tá falando de um peptídeo que tem uma sequência de 15 aminoácidos, é um peptídeo derivado de uma proteína que habita o seu intestino, eu falei isso no último vídeo, tá? Uma proteína que está exatamente no seu suco gástrico. O BPC-57, ele atua direto na falha número 1, tá? Inflamação sistêmica crônica. O mecanismo central por trás do BPC-57 é basicamente angiogênese, né? Que nada mais é do que a construção, a formação de novos vasos sanguíneos. É um peptídeo que eleva, que regula para cima o VEGF, fator de crescimento do endotélio vascular, e de quebra ativa toda a via do óxido nítrico. Se você ainda não entendeu, vamos fazer uma analogia para que você entenda a atuação de fato do BPC-57. Vamos pensar em um tecido que está machucado, tá? Um tecido que está lesionado. Vamos imaginar que esse tecido é como se fosse uma obra, um canteiro de obra que está acontecendo aí na sua cidade, beleza? Só que por algum motivo, essa obra, ela não tem uma rua, uma estrada que leva, né, os suprimentos até essa obra, para que essa obra, ela de fato consiga ser terminada, vamos dizer assim. Então, você há de concordar comigo, se não tem uma estrada, se não tem uma via que leva o cimento, que leva o tijolo para essa obra, você vai ter uma porrada de funcionário parado e a sua obra, ela vai ficar travada, ela não vai acontecer. Então, o BPC-57 é como se fosse o construtor dessa estrada. Eu ia falar a prefeitura, mas a prefeitura acho que não constrói porcaria nenhuma, né? Tá, o BPC-57 é a empresa privada que constrói essa estrada e leva lá para esse canteiro de obra suprimentos. Porém, é uma via de mão dupla. Presta atenção, à medida que o BPC-57 está entregando mais fluxo sanguíneo, mais oxigênio, mais nutrientes para reparar esse tecido lesionado, que eu já te falei, é uma via de mão dupla. Enquanto ele está entregando tudo isso para resolver o seu problema, na contramão, ele está tirando todos aqueles subprodutos que são consequências dessa inflamação, dessa lesão que está rolando ali nesse determinado tecido, tranquilo? Além de tudo isso, o BPC-57, ele aumenta a expressão de duas proteínas de junção estreita, proteínas tight junctions, tá? É o termo que eles utilizam lá fora, que basicamente funciona como se fosse uma cola para a barreira intestinal, tá? Nada vai ficar vazando. Você que tem síndrome do intestino permeável ou qualquer outro problema relacionado ao gastrointestinal, gastrite, qualquer coisa que seja, o BPC-57 ele conversa diretamente com isso, tá? Então é um peptídeo que vai lá dentro dessa possível inflamação e apaga todo esse incêndio. Partindo para o último da lista, o nosso terceiro peptídeo que também tem sinergismo com o BPC-57, que também passou pela votação lá do FDA, TB500. Estamos falando de um fragmento sintético da timosina beta-4, especificamente lá na cadeia de aminoácido 17 até o 23, tá? Só esse trecho. Então, não é a molécula por completo, beleza? Ela não reproduz todo aquele efeito que a timosina beta-4, né, de uma maneira completa, ela produz. Muita gente acaba cometendo essa extrapolação errônea em produção de conteúdo. Não é assim. O mecanismo de ação do TB500 é basicamente regular a actina, que é uma proteína responsável por toda e qualquer formação estrutural de todas as suas células. Em protocolos com TB500, quando ele entra no seu corpo, quando ele entra na sua biologia, ele vai procurar alguma actina que ainda está solta, que ainda está livre. E essa forma solta da actina é o que a gente chama de G-actina. Então, o que o TB500 faz é muito simples. Ele mantém boa parte dessa actina solta, livre, disponível. E a parte genial de tudo isso está justamente nesse ponto. Quando você tem uma actina que já está montada, que já está lá naquele andaime que eu utilizei como exemplo, você tem uma célula engessada. Ela não muda de forma, ela não sai do lugar, ela fica parada exatamente no mesmo lugar. Agora, quando você tem essa célula solta, né, uma célula maleável que consegue se transportar do ponto A até o ponto B, é o cenário perfeito, porque uma célula que se move é uma célula que consegue chegar especificamente no local que precisa ser reparado, em algum tecido, eu estou falando de uma maneira sistêmica, no seu corpo inteiro, ela chega nesse local ferido e ela vai colocar um band-aid. Um band-aid não, ela sela, ela coloca a silver tape, sabe aquela fita prateada? E nada mais passa por ali, tranquilo? Você sanou o seu problema. Por isso que o TB500 é um peptídeo fenomenal a nível de mecanismo, justamente por conta dessa migração celular. Essa migração celular, como eu já te disse, é o que de fato faz todo o reparo em diversos tecidos espalhados dentro do seu corpo. E diga-se de passagem, você não necessariamente precisa de fazer shots locais, tranquilo? O mecanismo do TB500, do BPC-57 também, ele acontece de maneira sistêmica no seu corpo inteiro. Você pode sim fazer esses shots locais, mas não é uma regra, beleza? É um peptídeo, como eu disse no meu último vídeo, assista esse último vídeo, um peptídeo quimiotático, que chega para sua célula, entrega um mapa e fala: minha filha, é ali.
vai até o tendão desse sujeito e sana esse problema. Ah, o menisco dele está ferrado. Célula, é lá. Aqui está o mapa. Quimiotático é isso, é um peptídeo que chega, entrega o mapa e a sua célula sabe exatamente aonde ela precisa ir e fazer todo o trabalho de reparação tecidual. É por isso que o TB500 é um peptídeo que fecha as nossas 3 falhas, porque além de combater toda essa inflamação, ele também melhora a escassez de ATP. Porque se você tiver uma visão um pouco mais profunda, quando você tem uma célula sem energia, você tem uma célula que fica paradona, que não repara. Então o BPC-157, ele muda essa... me fugiu a palavra, essa configuração da célula e consegue deixar que todas as suas células, as suas 37 trilhões de células, elas se tornem soltas, livres para poder entregar o resultado e o reparo em qualquer tecido. Então era isso, galera. O vídeo de hoje era sobre isso, os 3 peptídeos que eu utilizaria caso eu quisesse viver bem, com uma puta qualidade de vida durante 100 anos, não que eu não queira, eu quero também, tá? Resumão para você. Retatrutida direcionada para a falha número 2, resistência periférica à insulina sanada e ainda de quebra, como eu já te disse lá no início, melhora a nossa falha número 1. BPC-157, combatendo facilmente a inflamação crônica. TB500, fechando a falha número 3, justamente porque a célula começou a se movimentar, você não tem mais uma escassez de ATP que impacta essa movimentação celular. Mas, galera, um recado rápido. Tô com um problema com o canal, tá? Por conta de PIN, um código. Eu sou novo aqui, eu não entendo muita coisa. Mas, resumindo, vocês não precisam saber dos meus problemas. A elite metabólica, que são os membros do canal, está sendo impactada. Eles tiraram os meus membros. Eu não consigo ter acesso. Não foi eu que tirei os PDFs de lá, tranquilo? Foi o YouTube que barrou. Eu ainda tô esperando, sei lá, acho que tem 3 semanas para eles trazerem a resposta, para eu conseguir de fato voltar à monetização. O canal não está monetizando durante esse tempo todo. E aí sim, vocês vão retornar e vão ter acesso a todos os PDFs. Só peço para que vocês tenham calma, porque eu dependo do YouTube, né? Não é o Breno. Se fosse eu já teria feito isso há muito tempo. E é isso. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta esse vídeo agora, compartilha com quem precisa saber disso e você já sabe, né? Eu sou Breno Azevedo e fui.